Terça-feira, dia 11 de novembro, 11 do 11 aí, que muita gente usa no marketing para fazer compras, vender coisas, né? Mas hoje o que a gente vai trazer para vocês e o que a gente vai vender para vocês aqui é o mais suco puro, assim, o suco mais puro de traição. E dessa vez, tá, da Tamires com relação ao Dudu. Tamires teve uma conversa com o Wallace na academia e disse pro Wallace que o Dudu não é mais amigo dela, que o Dudu não é mais aliado dela. A torcida do Dudu já pegou ranço da Tamires. E olha, dona Vera, um dia desse a senhora estava aqui, a gente estava conversando aqui na live, e a senhora me perguntou sobre a Tamires fazer um jogo solitário. E eu falei para você que era bom que a Tamires começasse a ficar mais independente do Dudu, mas ainda assim a Tamires hoje optou por pular, se jogar em cima do Wallace, acreditar naquilo que o Wallace estava falando. Não que ele estivesse mentindo, porque de fato o Wallace não mentiu. A história do Resta 1 que ela sobrou realmente foi verdade. A Ioná expôs isso, o Chaya expôs, o Matheus expôs isso lá na dinâmica de domingo, a Ioná na terça-feira passada, ela própria expôs. Então, gente, isso não era para ser nenhuma grande surpresa para Tamires, mas foi uma surpresa para ela. Foi tanta surpresa, que ela ficou com uma cara de ranço para cima do Dudu. Ela pulou ali hoje, ela teve uma discussão com ele por um motivo absolutamente bobo, que foi porque o Dudu estava conversando com a Rayane e que o Dudu a teria ignorado quando ela deu bom dia para ele, enquanto ele estava conversando com a Rayane no câmera-trato. Ela disse que o Dudu estava com vergonha dela, que o Dudu não queria falar com ela. Isso tudo, gente, agora de tarde, tá? Tudo, porque ao longo do dia o conteúdo da Fazenda foi muito pouco, mas hoje de tarde a gente teve bastante conteúdo, tá, gente? A gente teve muita coisa. Agora, olha aí a cara da Tamires depois que ela e o Wallace foram conversar. Olha a cara dela, olha a cara da Tamires. O Wallace conseguiu envenenar a Tamires e vou ser sincero com vocês, tá? Ele basicamente meio que tirou a chance da Tamires de chegar numa final, porque agora a torcida do Dudu já quer tirar a Tamires. Já quer tirar ela fácil, inclusive. E aí é o que eu falei pra vocês, né? Eu continuo achando e continuo dizendo que pra mim a Rayane não merecia chegar numa final. Mas a Rayane vai acabar chegando na final exatamente por ela ser o polo oposto ao Dudu. E as meninas ali do lado dele estão cavando uma eliminação justamente porque elas estão se deixando levar pelos maiores adversários e inimigos do Dudu. O Wallace foi o maior exemplo disso, tá? Não estou dizendo que ele estava mentindo com relação a essa combinação, mas ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, devemos lembrar, e é isso a gente vai mostrar para vocês aqui, que tá? A Tamires, junto com a Saori e o Matheus, também tramaram para o Dudu sobrar no Resta 1. Ou seja, não tem nada de errado com relação a isso. O errado está a forma como a Tamires se jogou ali em cima do Wallace. E não era algo que o próprio Dudu não tinha previsto ontem de madrugada, né? Não era algo que o Dudu não tinha mostrado pra gente ontem de madrugada. Mas vamos lá, vamos falar de como é que estão as enquetes aqui para eliminação de hoje à noite. Quem é que tem mais chance de ser eliminado hoje à noite, tá? Vamos lá no Votalhada direto, gente, porque afinal de contas vou ter que aprofundar um pouquinho os assuntos hoje. Aí não vai dar tempo da gente falar muito. Deixa eu dar um zoom aqui nessa imagem. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente ver, tá? Então, olha só. Como é que nós estamos de números hoje? Creu com 47,07 ficando, Fabiano com 29,96 ficando, Michele com 8,35 e Chaya com 14,62 sendo eliminados hoje à noite.
A primeira pesquisa, tá? Saiu ontem 3 da manhã, por isso que eu não consegui falar com vocês, porque já estava muito tarde. Mas na primeira pesquisa, às 3 da manhã, Creu tinha 44, Fabiano tinha 29, Michele tinha 9 e Chaya tinha 17. Desde então, o Creu só vem subindo. Passou de 44 às 3 da manhã para 45 e 77 às 8 da manhã, 46 e 65 ao meio-dia, 47 e 15 às 15 horas e estabilizou nos 47% agora, às 18 horas, momento que esse vídeo está sendo gravado. Fabiano começou a pesquisa com 29,07, subiu para 29,42, 29,62, 29,87, 29,96, está estável na casa dos 29%. Michele e Chaya foram os que mais caíram e só caíram até agora. Michele começou com 9,09, caiu para 8,75, 8,53, 8,39 e agora 8,35. Chaya começou com 17,61, caiu para 16,06, 15,20, 14,59 e 16,62. Chaya, tá, você se acha tão jogador que não vai dar certo aí para você, tá? Nos sites, tá? É praticamente unanimidade aí a eliminação dos dois. Todos os sites apontados na pesquisa aí indicam a mesma coisa. Michele com 11,23 na média e Chaya com 19,26, Chaya sendo eliminado junto com a Michele. Creu e Fabiano empatados tecnicamente com 30,84 para Creu e 34,67 para Fabiano. Nas redes sociais, começando aí pelo YouTube, basicamente a mesma média. Creu com 54,32%, Fabiano com 27,05% ficando, Michele com 7,23% e Chaya com 11,41% sendo eliminados. E no X, que é basicamente aí aonde boa parte das torcidas se concentra. X, Creu com 39,20, Fabiano com 33,70 ficando, Michele com 6,86 e Chaya com 20,24 sendo eliminados. Ou seja, gente, não há nada aqui que mostre pra gente que o Chaya e a Michele vão permanecer nesse jogo. Mas se você ainda tá na dúvida sobre isso, eu tenho aqui, né, uma daqueles enigmas deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tá aqui, se eu coloquei na lista de imagens. Se eu não coloquei, não tem problema. Eu abro agora aqui e aí a gente enxerga melhor. Não coloquei na lista de imagens, mas não tem problema. Eu pego aqui, deixa eu ver se tá aberto aqui, tá? Tá aberto. Não tem problema. Eu abro aqui a lista. Eu abro aqui o outro aplicativo que vai mostrar para vocês essa imagem. Deixa eu ver se eu só consigo trocar aqui. Olha só, vamos ver. Vamos lá. Lucas Selfie, né? Se você ainda tem dúvida, eu acho que esta imagem aí do Lucas Selfie já deixou bastante claro que não resta dúvidas. Percebam que o Creu e o Fabiano estão nas posições superiores aqui nessa imagem. Inclusive, eles estão do lado de casais que se formaram dentro do reality e duplas que também acabaram sendo eliminadas de forma inesperada. Tem ali várias duplas que... ali no cantinho, vocês estão vendo, tem a Débora Albuquerque e o Alex Galete, que foi uma dupla eliminada. Eles não eram dupla dentro do reality, mas eles eram a dupla que estavam na roça. Eles foram eliminadas pela torcida da Deolane, inclusive na época, que salvou a Ruivinha de Marte. E outras duplas ali, casais que estavam formados aqui fora. Vamos dar uma dissecada nessa imagem por partes, tá? Vamos por partes aqui. Olha aí, duplas eliminadas que estão aqui ao lado do Fabiano. Débora Albuquerque, Alex Galete, Flor Fernandes, Luana Targino,
Simeone aqui, mas a Simeone está muito mais próxima da Michelle. Já já eu explico para vocês. Casais aqui fora, né, que já tinham pessoas aqui fora e lá dentro se envolveram. Olha aí o MC Gui do lado da menina lá na Fazenda 13, do lado ali do Creu. Olha aí, né? Olha aí o Black e o Rada ali eliminados. Olha ali a Nádia e o Cheyenne ali do lado. A Esté e o Dinho ali do lado, né? O que isso significa, gente? Pela foto, tanto do Creu quanto do Fabiano estarem mais acima, para mim, na minha leitura, isso significa, tá? Isto significa que os dois estão acima na votação, exatamente como as enquetes estão mostrando. Agora vamos para o outro terço da imagem, né? Olha as imagens, a gente tem o Chaya mais para baixo que a Michelle. Ou seja, na minha visão, tá? Na minha interpretação disso, o Chaya está tendo menos votos que a Michelle. Quem é que está do lado do Chaya ali embaixo? Embaixo dele está a Gisele Bicalho. Ali em cima dele está o Zelov. O que eles têm em comum? Zelov e Gisele. Eles eram vistos como grandes jogadores na Fazenda 16, né? E olha aí o Chaya sendo visto como um grande jogador da Fazenda 17, sendo eliminado justamente numa roça aí. E a Simeone entra nesse mesmo contexto. A Simeone, que a gente achava que fosse ser uma grande jogadora e foi tombada por causa das atitudes que ela teve lá dentro. Eu só não lembro quem é que tá ali atrás daquela foto, porque o selfie tá na frente. Olha o outro terço da imagem. A Michelle. Olha aí a Michelle. Michelle, quem é que tá embaixo da Michelle? A Cariúcha. A Cariúcha. E ainda tem mais, né? Até aqui a gente tem a Cariúcha. Aqui tá passando, eu não consigo ver quem é que tá aqui. Também não lembro dela. Aqui a Tati Quebra-Barraco, que todo mundo tinha expectativa sobre ela. E aí no final, o que foi que aconteceu com Tati Quebra-Barraco? Foi uma planta e foi eliminada. Tonzão e Lili ali do lado, embaixo da foto da Gisele. Ou seja, gente, o que a gente está vendo aqui? A mensagem mais clara possível, tá? Possível. Chaya e Michelle sendo eliminados hoje à noite, ao lado de figuras que o público julgava como grandes jogadoras e foram tombadas. Zelov, Gisele Bicalho, Simeone, Cariúcha, a própria Lili e o Tonzão. Pois é, né, gente? Eu acho que tá claro aí que Michelle e Chaya, o casal Michia, vai ser eliminado hoje à noite, né? Tá claro que vai ser. E ontem a gente tava na live, vocês estavam falando uma coisa pra mim, depois eu fui assistir as imagens e o Chaya realmente tava surtando ontem. Cara, o Chaya surtou ali, inclusive ele entrou em estado de negação. Ele entrou ali num estado que ele não conseguia compreender por que é que o público tinha escolhido justamente eles para caírem nessa roça. Por que é que eles estavam ali? O Chaya ficou numa negação, ele ficou ali numa negação, eles estavam incrédulos, o Chaya estava incrédulo, eles não estavam conseguindo processar a eliminação que vai acontecer hoje à noite, eles não conseguiam aceitar o resultado. E aí o Fabiano disse que isso era uma coisa de louco, que não dava para entender a escolha do público. E aí o Chaya assumiu ali a conversa, entrou no modo de negação total, dizendo que aquilo não poderia ser uma eliminação real. Disse aí o Sasha que ele precisava enganar o cérebro dele para acreditar que isso seria um grande plot twist, que eles iam voltar com força. Inclusive ele comparou esse paiol com
a roça falsa da Bárbara Borges na Fazenda 14. Ele comparou, gente. E aí o Chaya começou a dizer ali que a matemática de tudo isso não fechava, que isso não entrava na cabeça dele. Ele disse ali, pensando no jogo, não tem essa lógica, não tem lógica esse grupo estar aqui nesse paiol. E aí ele defende ali que eles não fizeram absolutamente nada que justificasse uma eliminação direta pelo público. Na verdade, assim, parte do argumento do Chaya, ele tem razão. De fato, eles não fizeram grandes coisas para merecerem uma eliminação do público. Mas, como ele tá atrapalhando o jogo do Dudu, e aí a torcida do Dudu já tava querendo dar um pé na bunda mesmo, por que não aproveitar a chance e dar um pé na bunda nos dois? No Chaya e na Michelle, né? E salvar aí o Creu e o Fabiano. Pois é, foi basicamente isso. E aí o Chaya começou a dizer ali, a gente não fez nada, a gente não agrediu ninguém, a gente não xingou, pelo contrário, o que era pra gente fazer aqui dentro, a gente cuidou da coisa, a gente jogou com estratégia. Aí o Chaya continuou ali, lembrando que o Creu foi pra uma roça contra pessoas que tinham muitos seguidores. E aí o público agora ia querer o Creu fora de lá. Aí ele começou a dizer que a Michelle tem uma trajetória límpida, sem grandes embates lá dentro. Sério, ele falou isso. Ele não se ouve, né? Exatamente porque eles não têm grandes embates, é que eles estão lá. Exatamente por isso. E aí o Fabiano disse, mas por que nós quatro? Por que nós quatro estamos aqui? Disse ele, tinha muita gente na nossa frente. Aí o Chaya disse que a produção armou um cenário para mexer com o psicológico deles e desestabilizar os jogadores mais fortes. Sério, o Chaya se acha um jogador fortaço, gente, fortaço. Aí eles começaram a achar que isso seria uma roça falsa. Aí o Chaya disse que isso era um presente de Natal. Ele continuando no jogo, ele retornando na sexta-feira durante a festa. E aí eles começaram a falar ali de quem tinha ficado na sede. Creu e Chaya não entendia como jogadores como Mesquita, Duda, Maria e Kat não se arriscaram e não tiveram embates diretos. Por que que eles foram poupados e a gente não? Sério, o Chaya tava surtando legal, surtando. E aí ele disse ali que o Chaya falou ali, assim, na negação, na total negação. Eu não consigo acreditar que nós quatro somos as pessoas menos gostadas da casa. Na verdade, não é que vocês sejam as menos gostadas, vocês foram as menos votadas. É diferente, tá? É diferente, não é a mesma coisa. As menos votadas. E aí, ao invés ali de se deixar abater no primeiro momento, o Chaya disse ali que isso era um grande movimento do programa e que ele estava ali feliz, que ele tinha a possibilidade de voltar. Depois ele começou a entrar na negação, começou a entrar no surto da negação. Aí ele começava a dizer, Brasil, vocês podem me zoar se não for isso. Isso vai ser o maior plot twist da história, voltando ali pra sede. Mas não vai voltar, né? Você não vai voltar, Chaya. Você não vai voltar. Sabe por que você não vai voltar, Chaya? Porque você tá atrapalhando o jogo do Dudu, o nosso pitico. O nosso aí, de acordo com o Lucas Selfie, o nosso pitico, que a gente gosta aqui fora, que a gente tá acompanhando aqui fora. Então, você tá atrapalhando o jogo dele. Quer oportunidade maior do que essa da gente tirar o Chaya e a Michelle juntos assim, para eles descobrirem que não pegou legal também eles se envolverem lá dentro da forma que eles se envolveram? Quer oportunidade maior do que essa? Não tem! Mas assim, eles ficaram na negação, gente, numa negação total ali. Enquanto isso, lá dentro da sede, tava lá Matheus, Rayane e Wallace conversando aí sobre o que podia ser esse tal desse paiol.
E aí eles fizeram várias teorias, começaram a recalcular a rota, e aí o Mateus começou a debochar do Mesquita, disse ali que o Mesquita não teria capacidade de entender os poderes e usar os poderes da chama. Relembrando que naquela vez passada o Mesquita também, assim, se confundiu, ele também errou em várias coisas. Mas ao mesmo tempo, a errada que o Mesquita deu acabou salvando a Saori. Apesar de não ter salvado ele próprio, né? Mas enfim, naquele momento ele errou. E aí eles estavam dizendo ali que o Mesquita não ia saber o que fazer se o poder fosse complexo. Aí o Toninho disse ali que o Mesquita ia se perder, que ele tinha certeza que se vier um poder igual ao poder que o Wallace tinha, que na primeira olhada que der, ele ia perder o poder porque ele não ia saber se controlar. Aí o Mateus disse ali que muitos poderes complexos exigiam uma estratégia que, segundo eles, o Mesquita não tinha como ter ou como fazer. Mal sabem eles que provavelmente o poder vai ser para mexer na baia. Porque o outro poder a gente já sabe, é um voto vezes 4. Então o poder branco certamente é para mexer com a baia. Enquanto isso, Dudu, Saori e Toninho estavam conversando ali na sala. E aí o Dudu começou a explicar a estratégia que ele enxergou no grupo Dominó. Ele disse ali que no começo ele tinha essa estratégia de juntar votos com a maioria por algumas semanas para se preservar e esperar o número de jogadores se igualar. E aí ele decidir qual seria o lado dele. Aí a Saori questionou o Dudu e disse que o público poderia vê-lo como alguém que não se posicionou. Aí o Dudu disse, o público sabe, o público é inteligente, não subestime o público sabe o que eu estou fazendo, disse aí o Dudu. E aí, esse era o grande plano dele. Em outra conversa que ele teve com a Tamires, ele detalhou esse plano, ele deu mais detalhes do que é que ele pretendia fazer e por que esse plano ia acontecer daqui a 2 roças. Já já eu chego lá. Enquanto isso, Mateus e o Toninho começavam a definir estratégias para essa roça. Mateus revelou que se ele fosse votado e caísse no segundo banquinho, ele ia puxar a Carol da baia. Ele disse que estava pronto, mas pronto para o embate com a Carol e que inclusive ele ia acusá-la de falsidade dentro do jogo, que a Carol acusou a Tamires de racismo, que ela era hipócrita e estava andando do lado da Tamires, e ele disse que com esse argumento a Carol ia surtar. E aí o Mateus fez as contas, ele acredita que a Saori acabaria votando nele para formar essa maioria, e aí ele sendo mais votado, ele puxaria a Carol, garantindo que o Resta 1 sobrasse alguém do lado deles ali, do grupo da Rayane, e sobrando alguém do lado da Rayane, vetaria o pessoal lá da Saori, da Carol, de fazer a prova do fazendeiro. Detalhe, isso já está sendo discutido por ambos os grupos. O grupo da Rayane hoje à tarde disse que eles preferiam deixar a Rayane sobrar hoje à noite, justamente porque ela tem mais chance de voltar fazendeira. Já o grupo ali do Dudu, Toninho, começaram a elaborar a estratégia de que era muito mais fácil para eles, muito mais fácil, fazer o ping-pong salvando ali os inimigos para sobrar um deles para vetar um Mateus de fazer a prova do fazendeiro, por exemplo. Essa era a estratégia, mas já já eu chego lá também, tá? E aí, no meio disso, a produção, né, confinou todo mundo ali de volta. Aí o Dudu e a Tamires foram conversar. Eles tiveram uma conversa longa lá dentro. Tamires disse ali, graças a Deus que eu não fui para esse paiol. O Brasil escolheu muito bem esse paiol, escolheu muito bem quem é que deveria ir para lá. Eles tiveram uma conversa longa. A Saori também estava participando dessa conversa, tá? A Saori também estava participando ali. E aí, no meio dessa conversa que o Dudu teve com a Tamires, tá? No meio dessa conversa, ele começou a analisar os 4 nomes que estavam lá no paiol.
Aí a Tamires começou a fazer um certo deboche dessa seleção. A Tamires, por exemplo, disse ali que o Fabiano só dormia, que o Chaya tinha um jogo falso, que o Creu tá no jogo esperando pelos outros e que a Michelle nem parece que está jogando. Aí ela falou, o Brasil escolheu muito bem esse paiol, era bem esse paiol mesmo que a gente estava esperando. Aí o Dudu começou a explicar qual é o grande plano dele e por que esse plano só funcionaria daqui a 2 roças. Mas na verdade, ele já adiantou para hoje esse plano. O que era esse plano? Ele revelou que o plano dele era um plano de votação com a maioria apenas para ganhar tempo. Disse ele que daqui a 2 roças os números da casa iam se inverter. O Dudu revelou ali a aliança secreta dele, na verdade, era só uma fachada mesmo. Ele disse que estava ali fechado com o grupo das meninas. Ele próprio, Saori, Duda, Tamires, Carol, Kati e Mesquita. Esses seriam os 7 que passariam a ter maioria daqui a 2 roças. E aí ele disse ali que o grupo liderado pela Rayane, que tem Rayane, Matheus, Maria, Valério, tem menos gente. E inclusive ele colocou nessa conta desse grupo ali o Creu e o Toninho. E aí esse grupo somaria 6 votos. E aí ele disse que esse grupo poderia ter 5 votos: Rayane, Maria, Matheus, Toninho e Creu. 5 votos. E ele ainda disse ali que ele ainda tinha dúvida sobre o Fabiano. Segundo ele, o Fabiano é uma ponta solta. Ele questionou aonde o Fabiano poderia estar jogando. A Tamires fez esse questionamento, desculpa. E aí o Dudu disse ali que na visão dele, do que ele já observou, o Fabiano não gosta, tá, da Duda, que está do lado deles. Porém, o Dudu disse que o Fabiano não gosta ainda mais do Matheus. Então, o Matheus seria alvo de votos do Fabiano e que o Fabiano votaria no Matheus para formar uma maioria. E aí, no final, eles especularam aí sobre o retorno do paiol, tá? No final dessa conversa. A Tamires achava que voltavam 2 pessoas e, inclusive, 2 seriam eliminados. Na aposta da Tamires, o casal Chaya e Michelle seria eliminado. Já na visão do Dudu, apenas uma pessoa de lá do paiol voltaria. Mas, né, vamos ser sinceros, eles vão quebrar a cara hoje descobrindo que são 2 pessoas que vão voltar. Aí depois disso, o Dudu disse que o programa deve estar sendo um espetáculo aqui fora, que o programa já teve barracos demais, que o programa já teve os infiltrados, que já teve 2 expulsões, sendo uma delas completamente intencional, outra sem intenção. E aí eles começaram a falar um monte de coisa. Isso tudo aí de madrugada, tá? Isso tudo aí foi de madrugada. Consegui resumir para vocês rapidinho. Aí hoje de manhã, todo mundo continuava nas teorias. O Toninho e a Saori estavam fazendo as contas ali sobre essa roça. E aí o Toninho disse ali, vai ficar 4 contra 1. Vai ficar 4 de um lado, 5 do outro, veta 1, vai 4 para a roça, sai 2, volta 2. Aí eles começaram a fazer essas dinâmicas, essas contas. E aí o Dudu disse que nessa roça de hoje devem sair mais 2 pessoas na quinta-feira, que hoje sai mais 2 pessoas. Aí a Saori começou a dizer ali que na visão dela deve sair 2 pessoas e que na quinta-feira provavelmente vai sair 1. Aí depois, tá, o Toninho jogou ali pro Dudu. Vocês entendem que as 4 pessoas que estão aqui, que estão lá no paiol, são as 4 pessoas que viraram alvo do público? Aí a Saori concordou, reforçou essa crítica à falta de posicionamento de algumas das pessoas que estavam lá e disse que a Michelle não tem nenhum posicionamento. Depois ela disse que o Fabiano só vive no sofá e que o Fabiano não tem absolutamente nenhuma grande participação no jogo. E aí depois ela falou ali
pro Toninho que ela estava muito preocupada do Dudu se aliar ao Chaya, porque já ficou claro para ela, e isso ela própria jogou isso na cara dele ontem à noite, que o público está rejeitando o Chaya. Ela disse: eu não acho que o jogo do Chaya está sendo bem visto, não. E aí ela joga isso na cara, E aí o Toninho disse que o Fabiano e o Sofá são a mesma coisa, que o público tá vendo que o Fabiano não está entregando grandes coisas. E aí, enquanto isso, lá fora o Matheus conversava com a Maria, traçando os primeiros cálculos para essa roça de hoje à noite. Ele acalmava a Maria, garantindo que ela não ia para a roça, que ele ia traçar uma forma de salvá-la dessa roça. Ele disse ali que se a Duda começasse a dinâmica, o grupo deles, e aí ele joga que a Rayane iria sobrar, e a Rayane sobrando, ela vetaria alguém do outro lado, conseguiria fazer com que eles voltassem fazendeiros e conseguiriam eliminar alguém lá do grupo do outro lado. Vai ser estranho, né? Vai ser estranho, só que isso não vai acontecer, obviamente. A gente sabe que não vai ser desse jeito. Vai ser eliminado o deles que cair na roça. Enquanto isso, gente, lá no paiol, o Chaya tava no surto dele, tá? O Chaya ali acordou, estavam tomando café, o clima tava de tensão, de depressão, de confusão. Fabiano tava tentando ser o único otimista ali. Agora, o Fabiano tentou se iludir que o pessoal da sede deveria estar com o toba na mão. Só que o Chaya já começou ali a surtar, ter os surtos dele, e a Michelle deu uma baixada na bola. A Michelle, inclusive, falou: imagina se eles estão com o toba na mão, eles devem estar festejando. O Mesquita e a Duda estão lá na cama da gente, porque eles queriam tanto ficar lá. Já estavam dizendo: vou ocupar essa gaveta. E aí o Chaya começou a crescer de novo, ele não começa a aceitar, ele já ficou na madrugada, mas hoje ele já jogou ali, ele não conseguia aceitar que eles foram os menos queridos pelo público, diante de todos os que ficaram na sede. Aí ele questionou: qual é o sentido? Eu não consigo entender com aquelas outras pessoas como é que a gente está aqui. E aí ele disse ali: nós somos prioridades antes de 13 pessoas. Eu não vejo sentido do porquê nós estamos aqui, disse o Chaya. E aí a Michelle levantou de novo a hipótese que isso seria uma roça falsa. Só que o Chaya, de novo ali, disse que essa seria a única explicação lógica para eles estarem nesse paiol. Mesmo assim, deu para ver que o Chaya tá completamente surtado ali. O Chaya ficou dando voltas ali, volta aqui. Deu para ver que o Chaya ainda não digeriu o fato de que ele está num dos piores momentos do jogo dele. E aí ele disse ali que se ele não acreditar nessa hipótese, o cenário é devastador. E aí ele prometeu que ele ia se internar caso a leitura de jogo dele estivesse completamente errada. E aí ele disse ali que muito provavelmente... E aí o Chaya chegou no ponto. O Chaya falou que o relacionamento dele com a Michelle teria sido alvo de rejeição do público aqui fora. Só que aí depois ele voltou atrás e descartou essa ideia. Ele não acreditou que o público estivesse rejeitando o casal. Aí ele disse ali que eles explicaram todo o processo de relacionamento e que não havia nada moralmente errado com o fato deles se envolverem. Aí o Chaya começou ali a dizer que ele não conseguia entender como entre todas as pessoas da casa, entre todos os 17, né, são 16, né, porque o coisa lá, como entre todos os 16 que estavam na casa, eles foram os escolhidos para estar no paiol. E aí ele continuava surtando, deu pra ver que ele surtou, que ele fazia cálculo ali, ele realmente estava perdido no que ele estava fazendo. Enquanto isso, tá?
Rayane estava acompanhando o Dudu no câmera-trato. Ontem, inclusive, eles fizeram a especulação de que não teria trato. Só que teve, absolutamente normal, porque o paiol ele fica muito afastado da área dos animais. O paiol ele é longe da área dos animais. A área dos animais ali, o pasto, aonde os animais ficam, é distante do paiol. A distância que eles descem da sede até o paiol é muito grande. Então não tem mesmo uma coisa atrapalhando a outra. Aí a Rayane foi lá conversar com o Dudu, a Carol se meteu no meio, Carol aproveitou a chance e deu uma alfinetada, aí a Carol começou a gritar ali, ô Rayane, mostra a horta, não é pra ficar se mostrando não, você tem que mostrar a horta. E aí ela fala pro Dudu, ô Dudu, mostra aí o manjericão, a hortelã, a cebolinha. E aí a Rayane, dessa vez, ela teve um controle emocional. E aí ela disse ali que não ia dar nenhum minuto de atenção pra Carol, que a Carol tava com a bipolaridade alta hoje e que hoje, especificamente, a Carol tinha voltado a odiá-la. E aí o Dudu disse pra Rayane que tem dias que a Carol acorda e está amando a Rayane e tem dias que o Dudu, que a Carol acorda e está odiando. Aí depois, né, que a Carol saiu e tal, a Rayane começou a fazer uma entrevista sobre o relacionamento do Dudu com a Saori. Disse aí a Rayane, a gente tá vendo que tá rolando uns beijos aqui e ali, beijos, abraços, dormindo juntos. O Dudu ficou visivelmente ali, envergonhado, vermelho, né? E aí ele sorriu, ficou sem graça, mas ele admitiu que realmente tem acontecido alguma coisa. E aí ele não se surpreendeu, tá? Ele confessou que o relacionamento dele com a Saori é algo mais sério do que parece. Ele admitiu que, pela Saori ser mineira, eles são mais discretos e que às vezes a Saori tem um certo pé atrás com ele, mas depois ela vai se soltando. E aí ele vira e joga assim pra Rayane. Tem coisas que vocês não veem também. Ele vira isso, tá? Ele vira isso. Aí ele disse que a Saori tinha um beijo mais escondidinho, que a gente, como público, a gente viu um ou outro beijo, só que os beijos deles são mais escondidinhos. Aí a Rayane não perdeu a oportunidade e disse assim, então, Dudu, você está apaixonado? E aí o Dudu disse que estava assim, apaixonado pela Duda, um pouquinho apaixonado pela Saori, desculpa, não é pela Duda. E aí ele revelou que o maior medo de entrar no reality show que ele tinha era justamente não encontrar ninguém com quem pudesse ter uma conexão real e conversar ao longo dos 3 meses de confinamento. Dá pra ver que ele gosta da Saori, mesmo colocando a Saori em risco. Dá pra ver isso. Isso é claro pra gente, tá? Isso é bastante claro pra gente. O problema é que o Dudu precisa deixar isso também claro pra Saori, porque não é legal o que ele tá fazendo com ela. Eu não gosto muito dessas atitudes do Dudu, porque ele não deixa claro pra gente o que ele tá fazendo. Ele realmente não deixa isso claro. E aí, depois disso, voltando de novo ali no paiol, tá? O Chaya começava a andar em círculos, ele juntou a cama dele com a cama da Michelle, aí ele começava a andar em círculos, continuava fritando, ele não aceita de forma alguma que o público tenha levado eles 4 pro paiol, ele começou a insistir que eles não podem ser os 4 piores, e aí ele disse ali, qual foi a pergunta que a Galisteu disse? Inclusive ele disse que ia perguntar para Adriane Galisteu qual foi a pergunta que foi feita para o público. E aí ele começou a questionar qual foi a matemática dessa votação. O seu Fabiano, inclusive, duvidou que tivesse uma votação com 17 pessoas ao mesmo tempo. Ele começou a dizer, e aí o Creu disse que tinha angu nesse caroço. Aliás, tinha que tem angu com caroço ali, que não tinha como engolir este angu sem passar o caroço.
Aí ele começando a dizer ali que não era possível que tivesse 17 pessoas sendo votadas ao mesmo tempo. E aí o Shia disse ali que a combinação deles quatro não fazia o menor sentido. Se fossem rivais como ele e a Carol, ele ou Wallace, ele conseguiria entender isso. Mas os quatro juntos era ilógico. E aí ele disse que não estava conseguindo entender o que o público estava querendo com isso. O Shia fritou, gente, a tarde inteira, tá? A tarde inteira com isso. Tanto que eles nem ficaram mostrando tanto o Shia ali falando. Teve uma hora que eles começaram a falar da profissão de cada um e tal, mas grande parte da tarde foi o Shia falando dessa história do Super Paiol que não entra na cabeça dele. Enquanto isso, lá na sede, todo mundo começava a recalcular essa rota. O Matheus foi conversar com a Maria e com a Rayane, e aí ele começou a fazer as contas. O Matheus começou a pensar ali que... deixa eu ver aqui... Eles estavam pensando qual vai ser, quem é que ia voltar do paiol, né? Porque eu acho que a elaboração do texto ficou meio errada aqui. Gente, eu escrevo o texto, tá? Eu escrevo, como é que eu faço aqui? Eu escrevo o texto e depois eu peço para a inteligência artificial colocar esse texto no formato certo para eu ler aqui para vocês. E aí... tem horas que a inteligência artificial, ela escreve de uma coisa tão complicada para mim, que aí fica meio confuso aqui. Mas essa brincadeira foi o quê? O Matheus falando para Maria, dizendo que se o Fabiano voltasse hoje à noite, ele agora ia ficar no sofá o tempo todo. Aí a Maria disse que agora ela ia se vestir de planta mesmo. Ela ia ser uma planta, porque não haveria sentido o Fabiano voltar enquanto eles estão passando o que eles estão passando lá dentro. E aí, depois ele foi conversar com a Rayane, e aí eles começaram a falar sobre como é que vai ser essa votação. E aí, aquele plano do Dudu ali passou a fazer mais sentido, porque o Matheus disse que agora eles são minoria, que são 6 pessoas do lado dele contra 7, e que o jogo tinha virado. E aí, o plano que o Matheus tem ali é basicamente que o Wallace vai indicar a Saori, que a casa ia votar em peso nele e que ele ia puxar a Carol da baia. Ele falou isso ali para Rayane. Esse era o plano dele. Só que depois ali, eles também tinham um plano B. Eles iam tentar convencer o Dudu, através do Toninho, para votar em alguém neutro. O que isso significaria? Que ia empatar o jogo. Empatado 6-6, o o Wallace ia decidir quem é que ia para a roça. Esse era o plano B. E aí, com isso, eles acreditam que o Wallace salvaria alguém, salvaria o Matheus e forçaria a Duda a cair na roça. Só que aí a Rayane disse que ela estava cética e disse que o Dudu é conveniente e ele vai aonde a Saori está. E de qualquer forma, a Saori não iria querer que o Dudu votasse em alguém neutro, que ele ia votar em alguém de uma certa forma para proteger a Duda. De qualquer forma, o Matheus disse ali que se ele for o mais votado, ele vai mesmo puxar a Carol, porque, segundo ele, seria o mais coerente com tudo o que ele estava fazendo e vivendo ali dentro nos últimos dias. Disse ele, a Carol está atacando de uma forma que não é normal. Inclusive, ele disse que a Carol estava se perdendo ao ficar atacando a Rayane, que acabou de voltar de uma roça e que, segundo eles, estava bem forte. Seja lá como for, eles já deixaram bastante claro que a roça vai ser Saori, indicada pelo Wallace, Matheus, o mais votado da casa, Carol, a puxada da baia, e vão fazer o resta 1 de uma forma a deixar a Rayane sobrar.
E aí a Rayane vetaria a Saori ou vetaria a Carol para disputar essa prova contra Matheus e Saori, por exemplo, ou Matheus e Carol. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia deles. Não acredito que isso tenha mudado agora. Porém, do outro lado, as coisas já começaram a se movimentar. Enquanto isso, hoje à tarde, o Wallace estava na academia conversando com a Tamires. E aí, essa conversa dos dois começou a mudar os rumos do jogo da Tamires. Como é que foi essa conversa? Eles começaram a falar sobre valores, que eles não estão dispostos a fazer tudo por dinheiro, mas que lá dentro tem jogadores que estão dispostos a destruir o psicológico do outro. E participantes que estão dispostos a humilhar pessoas. E aí, o Wallace disse ali que a Tamires sofreu uma das maiores traições dentro do jogo. Ele expôs todos os detalhes de como o Dudu participou ativamente da armação que fez com que ela sobrasse no Resta 1 daquela roça que ela participou com o Nizam. Wallace explicou que naquele momento a estratégia do Shaya e do Matheus, eles precisavam que a Tamires sobrasse na roça, exatamente porque a Tamires vetaria o Nizam de fazer a prova do fazendeiro. E que o próprio Dudu sabia disso. Ele explicou isso aí, tá? Ele explicou com todos os detalhes para Tamires. Essa mesma explicação, tá? A Ioná já tinha dado para ele, o Matheus já tinha exposto isso no domingo na dinâmica, o Shaya a mesma coisa, já tinha falado para ela. Tanto que naquelas ocasiões eu até falei para vocês aqui na live que parecia que ela não estava dando a menor importância para isso. Parecia que ela não estava se importando com o fato de que o Dudu tinha armado para ela sobrar na roça. Mesmo que o Dudu tivesse negado isso várias vezes, vamos ser sinceros, 3 pessoas chegaram ali e disseram para ela, eu nem tô falando do Wallace, eu tô falando do Shaya, eu tô falando do Matheus, eu tô falando da Ioná. 3 pessoas ali que já tinham falado a mesma coisa. E a Tamires resolveu ignorar essas 3 pessoas e resolveu agora cair só porque o Wallace resolveu falar isso para ela. E aí o Wallace disse, pro Matheus foi viável que sobrasse você, pro Shaya também, porque você vetaria o Nizam. Então todo aquele cenário foi desenhado e o Dudu sabia que você ia restar. Foi por isso que ele não te salvou. Aí a Tamires começou a ficar chocada com esta informação. E aí ela lembra das desculpas do Dudu, que o Dudu pediu desculpa para ela. Ela lembrou que o Dudu fingiu estar aliviado quando o Matheus assumiu a culpa no domingo. E aí ela disse que na verdade o Dudu estava do lado do plano, que o Dudu tinha ajudado a executar o plano. Mas qual foi a parte que a Tamires não entendeu? No domingo agora, quando isso foi exposto na cara dela. E na terça-feira, quando a Ioná fez a mesma coisa, na terça-feira, quando a Ioná jogou isso na cara dela, por que agora ela tá criando esse problema com o Dudu? E aí ela começou a dizer ali, ela disse que ficou aliviado, ela falou que o Dudu ficou aliviado, que ele só estava sabendo que ele estava de acordo, mas que ele não tinha agido por trás. Aí a Tamires disse ali no meio dessa conversa, tá? Ela falou ali no meio dessa conversa, olha a cara como mudou, olha a cara como mudou. Mesmo que a Ioná, Shaya e Matheus já tivessem cantado essa pedra antes para ela, depois que ela ouviu ali o que o Wallace disse, ela decretou o fim da aliança. Inclusive ela disse, agora eu tô entendendo que ele não é meu amigo e nem meu aliado, porque uma pessoa que é amigo e aliado não faz isso. Não faz, né, Tamires? Não faz? Então vamos dar uma relembrada aqui no que você fez há umas semanas atrás, quando você também sabia que o Dudu ia sobrar no Resta 1 e que você aceitou que ele sobrasse no Resta 1.
Não é assim que se trata aliado? Pois então vamos dar uma relembrada nisso, né, gente? Vamos dar uma relembrada nisso aqui, né? Ainda bem que a gente tem o VAR, porque afinal de contas, o VAR faz bastante diferença nessas horas, né? Então, vamos ver aqui, vamos ver um momento, relembrar esse momento? Olha só. Inclusive nessa, eu iria votar em agressores, pessoas que pegaram um copo, mas essas pessoas estão imunes, estão da baia ou estão fazendo embaixo, não adianta. Se ele fizer isso, ele só vai no restaurante. Pois é. Tá, mas não... Estão vendo aí? A Saori fala, vamos deixar ele sobrar. E aí o Matheus fala, vamos deixar ele sobrar no Resta 1. A Tamires concordou e a Tamires sabia que o Dudu também ia sobrar no Resta 1. E aí agora ela tá querendo dizer que o Dudu agiu contra ela também. Ela também agiu contra o Dudu. Ela também agiu contra ele. E aí como é que fica? Como é que fica? Tô só mostrando aqui pra vocês essa prova aí. E aí o Wallace aconselhou a Tamires a não revelar o que ela já sabia, que ela tinha que fingir, porque o Dudu tinha que pensar que ele era mais inteligente do que ela. Aí a Tamires concordou com essa estratégia do Wallace e que aí os dois começaram a falar do comportamento do Dudu. A Tamires começou a lembrar que na briga da panela o Dudu se sentou para assistir o caos rindo do que estava acontecendo. Aí ela disse ali, o Dudu foi chamar a Saori para a Saori ver o caos, para ver tudo o que estava acontecendo. Aí ela disse assim, ela vira e fala pro Wallace, eu não consigo entender, eu não acredito que ele estava se divertindo e rindo disso. Ela só esqueceu que o Dudu foi apresentador de programas policiais. E ver essas coisas para eles é absolutamente natural, normal, lugar comum. Ele já está acostumado com isso. Para ele isso é só mais um dia comum de trabalho. Pode ser que para Tamires e os outros ali, isso não seja isso seja algo extraordinário. Para o Dudu não é. Para o Dudu isso é um dia normal de trabalho. Então assim, ela disse, ela ficou ali muito, mas muito chateada. O Wallace disse que o Dudu era um menino mau, manipulador, que gosta da desgraça dos outros e que tem um enorme poder de persuasão. Aí a Tamires disse que tratava ele como o irmão da alma e que ele nunca sequer verbalizou que gostava dela como uma amiga. Aí depois o Wallace disse ali que vai chegar no momento que você vai jogar isso contra ele e você vai dar o tiro decisivo e preciso contra ele. Aí a Tamires admitiu que ela estava fugindo dessa realidade, mas agora, depois de ouvir o Wallace contar tudo isso aí pra ela disse ali que ela entendeu que ela foi traída pelo Dudu. Tá bom, Tamires, se você acha que você foi traída pelo Dudu, a gente pode dizer que o Dudu foi traído por você também, né? Quando é conveniente, vocês gostam de inverter as coisas, né? Quando é conveniente, vocês amam fazer essa invertida, amam. Mas, né, eu acho que a Tamires se lascou aqui. Mas não fica só nisso aí não, tá? Porque a Tamires já tava com ranço do Dudu, muito ranço do Dudu. Enquanto isso, lá na varanda, estavam a Duda, a Kati e Mesquita conversando. E aí eles começaram a traçar os planos deles para a roça sem contar muito com o Dudu. A estratégia deles era fazer o Toninho sobrar no Resta 1. E que, na lógica da Duda, o Toninho era o único capaz de vetar o Matheus da prova do fazendeiro, algo que ela e o grupo dela desejaria que acontecesse. E que quando os peões, provavelmente lá do Paiol, vão voltar antes da formação da roça, então isso daria muita diferença na hora dos votos também. E aí o Dudu depois foi conversar ali com o Toninho, e aí ele começou a fazer as estratégias, fazer toda a articulação, mostrando aí o jogo dele. O Dudu explicou que nesse momento, porque ele não sabe que os dois que não serão eliminados hoje no Paiol vão voltar antes da formação da roça, ele disse que por enquanto o jogo está empatado em 5-5 e que ele e a Tamires têm
ali o voto de Minerva, porque eles estarão no meio desse jogo. E aí ele disse ali que ele só vai decidir o voto dele se ele vota junto com a Duda ou se ele vota junto com o Matheus, depois de ver quem e quantos retornarão do Super Paiol. O Dudu deixou claro que não vai votar para se indispor. Ao contrário, ele disse e ele confirmou para o Toninho que ele vai votar para formar maioria. Ele deixou isso bastante claro. O voto dele é para formar maioria, garantindo que ele não será puxado para uma roça ou que ele não vai sobrar no Resta 1. Agora, eu imagino para vocês que não vai ser desse jeito, tá? Eu já tô avisando para vocês que eu tô achando que o Dudu vai parar nessa roça ou pelo Resta 1 ou então por alguma outra confusão que vai acontecer ali, tá? Enquanto isso, Carol e Kati já estavam fazendo ali as recalculagens delas. Começaram a fazer ali as contas. A Kati disse que ela não ia votar no Matheus. Ela disse ali para Saori que ela tá com medo do Matheus puxá-la para a roça, e ela disse ali que não ia votar, que como ela tá na baia, se ela vota no Matheus, ela se torna munição do Matheus, e que ela não queria ali. Aí ela disse ali que as chances dela ou da Carol serem puxadas são de 50% para cada uma. Aí a Kati concluiu que hoje o jogo está em 5 contra 5 e que a responsabilidade de desempatar e o voto no Matheus deveria ser do Dudu, que o Dudu não está na reta. Só que a Saori tentou convencê-la a votar que o Matheus e que o Matheus não ia peidar e que o Matheus nesse momento ia puxar a Carol e não ia puxar a Kati, porque ele e a Carol tiveram uma discussão no domingo. Mesmo assim, a Kati disse que ela não ia votar no Matheus. Não ia votar no Matheus. E aí, no meio disso, teve uma hora que o Dudu estava conversando com as meninas lá, e aí ele também falou que essa era a intenção dele. E aí ele foi conversar com o Toninho, o Matheus também entrou ali, e aí no meio disso, o Matheus chegou lá e perguntou pro Dudu: você vai votar em mim? Você vota em mim? Você tem coragem de votar em mim? Disse aí o Matheus. Ao mesmo tempo, lá de cima, a Saori começava a gritar ali: o Matheus tá desesperado, ele tá pedindo voto para quem ele não gosta, né, Matheus? Você não ia definir os 4 bancos? Você não ia ser o bichão, Matheus? Agora olha aí você se humilhando por voto. E aí o Dudu disse que ele poderia votar no Matheus ou não poderia votar no Matheus, dependendo do que o Matheus estava querendo. Aí o Dudu perguntou: se você quer proteger a Maria, então eu vou ter que votar em você. Agora, se você não quer proteger a Maria, eu posso votar em qualquer outra pessoa. Ele estava querendo dizer ali que qualquer outra pessoa que caísse do lado deles ali, das meninas, ia puxar a Maria para a roça. Mas, se ele votasse no Matheus, ele estaria garantindo que a Maria não seria puxada ali da baia para a roça. E aí a Saori continuava falando ali com o Dudu. Teve uma hora que o Matheus saiu ali de perto e tal. Aí a Saori começou a cobrar o Dudu, disse que era uma palhaçada. O Dudu, inclusive, falou a estratégia das meninas ali. Inclusive, ele citou que a Carol e a Kati não querem votar nele, exatamente porque elas estão com medo de serem puxadas da baia. Aí o Matheus até falou, né? Que bom saber desta informação. Aí, no meio disso, olha a cara de emburrada, lá vocês estão vendo aí, da Tamires. A Tamires estava toda emburrada ali, porque ela foi conversar com o Dudu por causa dessa formação da roça. Enquanto isso, a Saori foi lá e começou a cobrar o Dudu. Ela disse ali: não conversa com esse menino porque ele vai entrar na sua mente. Toda roça ele inventa uma mentirinha pra cima da gente. Você tem que escolher se você vai jogar com o Matheus ou com a gente. Isso é uma palhaçada. Aí o Dudu disse que a conversa dele foi apenas estratégica.
E aí ele disse ali que ele só queria entender se o Matheus ia puxar a Michelle da baia caso ela voltasse do paiol, a Carol ou a Kati. A Saori não acreditou. Isso porque a Saori não sabe que o Dudu tinha contado para o Matheus que basicamente as meninas Carol e Kati não querem votar nele porque estão com medo de parar na roça, dele puxar uma das duas. E aí, no meio disso, lá em cima, a Rayane conversando ali com o Matheus, com o Wallace, com a Maria e depois o próprio Toninho que se aproximou, começaram a fazer essa estratégia. Aí o Matheus disse ali que se ele for o mais votado, ele tá na dúvida quem ele realmente puxaria da baia. Ele começou a dizer ali para Rayane que ele percebeu que a Carol está com medo de ser puxada, porque a Carol já foi correndo conversar com o Dudu. E aí o Wallace disse ali que a Carol realmente já estava começando a sentir a estratégia de jogo e depois ele falou, não era ela a peitudona que sabe enfrentar todo esse jogo? E aí a Rayane sugeriu uma estratégia que ela considera mais refinada. Ela disse que o Matheus não tinha que puxar a Carol não, que ele tinha que puxar a Kati, porque puxando a Kati ia enfraquecer a Carol, e que se a Kati cai numa roça final e for eliminada, a Carol vai ficar mais fraca, e que era a melhor estratégia que eles podiam ter, era justamente enfraquecer a Carol. E aí o Matheus discordou, ele disse que preferia puxar a Carol, pois ele já tem um argumento pronto para ela desde o apontamento, e acredita que ela é fraca de prova. Inclusive ele falou, qualquer um que for com a Carol ali na prova, é impossível não voltar fazendeiro, então eu vou puxar a Carol. Mas a Kati, cabe pra Kati esse argumento também, tá? Aí eles começaram a desenhar ali um resta um, chegaram à conclusão de que o Valério poderia sobrar. Aí a Rayane começou a fazer um desenho, deixando claro que ela poderia sobrar, porque ela é boa de prova, ela poderia voltar fazendeira. Então, a estratégia deles era deixar a Rayane sobrar na roça hoje à noite. Só que aí o Toninho, ouvindo isso, depois ele próprio foi falar com o Dudu, e dependendo de quem vai voltar, pelo menos foi o que eles disseram lá do paiol, eles vão colocar em marcha a estratégia do ping-pong, para fazer sobrar alguém do lado de lá deles. Provavelmente, tá, esse alguém vai ser o próprio Dudu. Aí que eu acho que o Dudu, no meio de toda essa confusão, vai acabar caindo na roça, tá? Aí que eu tô achando que por isso o Dudu cai na roça. Seja lá como for, gente, teve ali um momento que a Carol chamou a Maria de manjarrola de reality. As duas tiveram uma pequena discussão. Eu tô falando pra vocês, não foi mostrado, ou pelo menos eu não vi, tá? Isso não foi mostrado pra gente. A única coisa que aconteceu ali foi a Maria desabafando sobre os ataques da Carol. A Rayane disse que a Carol era uma chata, insuportável, bipolar, e aí a Maria estava num outro nível de raiva. A Maria disse que a Carol chamou ela de manjarrola de reality, de safada e de cachorra, e que a Carol ia aguardar um processinho aqui fora, que o processinho ia comer no lombo dela e que ela ia ter que gastar todo o prêmio dela no processo para pagar todo mundo aqui. Aí ela disse que cachorra era a mãe dela, da Carol, e que ela não aceitava que a Carol chamasse ela de cachorra. Inclusive ela disse que a Carol era uma vagabunda. Aí no meio disso tudo, né, gente, isso aqui em paralelo à conversa que mexeu aí, e eu vou mostrar um trecho disso no vídeo, tá? Que foi o Dudu e a Tamires. Olha a cara de ranço da Tamires com relação ao Dudu. E aí o Mesquita tentou apaziguar a situação, porque o Dudu chamou a Tamires, vem cá, senta, vamos conversar. Dava pra ver que ela tava bufando de raiva. Aí
o Mesquita tentou apaziguar, o Mesquita tentou ali fazer as coisas, mas não deu tão certo. Primeiramente, a Tamires começou reclamando ali que a Rayane não estava dando espaço para ela lavar a louça, que ela pedia licença e ninguém estava dando espaço para ela e tal. Só que depois ali, o Dudu questionou por que a Rayane estava tão irritada e que teve uma reação tão desproporcional a isso. E aí começou esse estopim. A Tamires cobrou do Dudu um comentário que, segundo ela, ele teria feito na manhã de hoje. E aí ela foi lá com essa conversa depois do que ela tinha falado com o Wallace. E aí ela disse que o Dudu era conivente já, ele agia com conveniência. Ela disse que hoje de manhã ela estava lá no poço, foi pegar água, ela deu bom dia pro Dudu e o Dudu a ignorou porque o Dudu estava conversando com a Rayane. Aí ela fala assim, porque quando tu tá perto de mim, eu tô com medo, tu vem falar comigo, mas pra dar um simples bom dia tu não fala comigo. Que loucura é essa que você está fazendo comigo? E aí o Dudu tentou se justificar, dizendo que ele não tinha visto, que ele estava conversando com a Rayane, que ele não tinha visto que a Tamires tinha falado com ele, que ele estava concentrado ali no trabalho dele. Só que a Tamires não quis saber e deu aí o recado final. Ela disse ali que ele estava se fazendo de desentendido e mandou um aviso claro ali para ele. Disse a Tamires, eu não nasci ontem, é bom que eu vou observando e observo quem me vota, quem faz cena comigo, quem vem pra mim só quando precisa. Aí ela disse, o mais legal de tudo isso é que o Brasil observa e vê as coisas que eu não vi e não escutei. E aí os dois começaram a ter uma pequena discussão ali. Então eu vou mostrar um trecho dessa discussão para vocês, tá? Só para vocês verem que a Tamires se deixou levar pelo Wallace e, basicamente, tá? A gente vai ver Tamires caindo numa roça e sendo eliminada. Tamires foi de Ioná. Até a Ioná começou a perceber que ela agiu errado. Mas vamos ver aqui um trecho dessa briga dos dois, tá? É só um trechinho porque, afinal de contas, né, a Record pode cair em cima da gente. Mas só um trechinho aqui, deixa eu só arrumar aqui a imagem para ficar bem direitinho. Olha só, olha esse trecho aqui. Coisa natural. Ah, então tá bom, Tamires. Você não quer conversar direito? Você não gosta da verdade. Você gosta do que você pensa. Aqui tá cheio de gente que só tem razão que a pessoa pensa. A verdade, elas não estão nem aí. Ah, eu penso que aquilo ali é um puff, vai ser um puff e não uma cadeira. É a realidade. Não, você não quis falar comigo e fez de invisível, sim, por causa dela. A realidade é a verdade. Porque você tava do lado dela, ou porque você não deixa explicar o que é a verdade. Gente do céu, vocês viram aí só um trecho, tá? Porque eu não posso mostrar tudo. Mas eles realmente discutiram, tá? E vocês vão ver aí a Tamires indo de Ioná. Eu até coloquei no X, né? Morreu cedo a Tamires, ela tinha tanto pra entregar pra gente e no final das contas foi tombada, né? Por ela mesma. Ai, porque a torcida do Dudu, isso e aquilo. Gente, não adianta querer tapar o sol com a peneira. A torcida do Dudu é a maior que o programa tem. E qualquer pessoa ali que se botar contra o Dudu, a torcida vai tirar. Simples assim. Vocês não estão vendo Michelle e Chaya sendo eliminados hoje por causa desse mesmo motivo? Então, se Tamires cair ali, vocês vão ver Tamires sendo eliminada. Detalhe, tá? Eu falei pra vocês que a Rayane não merecia mesmo ir pra final. Mas diante de tudo que tá acontecendo, a Rayane vai pra final. Já tô avisando pra vocês. Porque a Tamires tá ali desperdiçando a vaga dela. Desperdiçando isso. Por uma coisa que isso já tinha sido falado pra ela semanas atrás. E se ela for fazer o exame de consciência, ela também precisa ver que ela também concordou e também agiu pro Dudu sobrar no Resta 1. E aí ela tá cobrando traição do Dudu, mas ao mesmo tempo ela não enxerga que ela fez a mesma atitude com ele. Então ela precisa começar a se ligar. E agora, né, o Dudu ontem à noite falou que o Wallace e a Tamires, o casal, ia acontecer. Pois bem, né, não sei se vai rolar um casal, mas que a Tamires se deixou levar pelo Wallace
Isso ela se deixou. E aí o Dudu tava certo. Realmente, Tamires e Wallace aconteceu. Pro pior dos dois, né? Porque os dois vão acabar sendo eliminados por essas atitudes aí, tá bom? Gente, daqui a pouco a gente tá de volta para comentar aí esse Super Paiol, quem é que foi eliminado, quem é que foi salvo, como é que foi essa formação da roça caótica e tal. Daqui a pouco a gente vai estar ao vivo comentando tudo isso com vocês, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.